Cada 10 desses que se preparam, que se dedicam, 7 acabam saindo da jornada. São retirados ou saem da jornada, não seguem. Tem questões de programação existencial, como que ele programou a existência. Desde novo, às vezes é tentado a um monte de coisa assim, às vezes já vai ter filho logo novo. A programação dele era para ter um pouquinho mais de calma, para organizar um pouquinho mais as coisas, as ideias, o processo, para conseguir se educar de forma correta, não ficar preso logo a uma situação em que levaria ele a compromissos sérios durante o processo da reencarnação com outras consciências. Então ele já sai, já cedo acaba acontecendo, então ele já, uma parte da programação já sai. E nisso, claro, o que era para ter sido feito de uma forma acaba sendo uma busca pela estabilidade, para poder transmitir para os filhos e para ali alguma coisa, alguma segurança. E uma pessoa muito responsável não vai ter tempo para fazer espiritualidade. Então, é muito comum, assim, deixa na encarnação, vai fazendo as coisas, não tiram. Às vezes o iniciado é retirado da encarnação, tirado mais novo, porque não concluiu aquilo que estava programado, ele estava ali, às vezes, vivendo dentro de um princípio, ele é retirado mais novo, para que, voltando, comece a planejar, ó, beleza, vamos dar um restart aí, porque aqui, se aconteceu X, Y, Z, sai. Desviam do caminho. O que acontece com desviam? Alguns caem no umbral? Caem, alguns. Alguns caem tanto, porque vê, uma pessoa com capacidade de informação, quer dizer, ela tem, Jordana, obrigado, a capacidade de movimentar a energia, de fazer acontecer, de despertar a consciência. Se ela não faz, ela é como uma pessoa, como um médico. Imagina um médico preparado que vê pessoas caindo e resolve não fazer nada. Não faz nada. Ele tem responsabilidades. Mas imagine que uma pessoa que era para fazer o bem começa a usar os recursos a que ele foi dado, que foi treinado, que foi preparado para enganar e para próprio benefício, que é o que está acontecendo bastante hoje em dia. A pessoa se deslumbra, cara, existe uma indústria de curso por aí, a gente precisa falar sobre isso. Existe uma indústria, o que não tem nada. Existe uma indústria, a espiritualidade pode ter uma abertura, mas não pode ser um pedágio. Isso está acontecendo. Existe uma indústria de gente que é espiritualista, que só quer dinheiro, porque é um contrassenso. Se você sabe tanto de outra dimensão, porque você não abre um pouquinho para que eles não podem ganhar um pouquinho só, ganha um pouquinho aqui, abre para o resto ali. Isso está acontecendo. Se perde no desespero disso. Sabe? E outra coisa, como tem muita gente fazendo isso, há uma ideia visual de normalização. Então, de tentação, de vontade, junto com assédio, cai rapidinho. Rapidinho. A Saulo não pode ganhar dinheiro, o cara que pode. Lógico. Se dedicou, mas espiritualidade não pode ser esse sistema capitalismo tão perdido, selvagem como está aí. Pagou, toma aqui, não pagou, não tem. Senão, você não está fazendo espiritualidade, está fazendo outra coisa. Tem que ser para todo mundo. Você faz um processo, o pessoal é o seguinte, uma energia de circulação aqui, tá? Tá aqui o curso, que tal, tem tantas vagas abertas para aqueles que não podem pagar. Não podendo verdadeiramente pagar, vai fazer. Acabou as vagas que não podem pagar, são 100 pessoas, 20 eram gratuitos, sei lá, tal, 20%, né? Vai abrir na próxima semana, vai ter mais 20 aí. Compreensível. Agora, fechar de vez, travar de uma vez por todas, sempre, vocês não faz nada, não faz caridade não, que caridade, eu já faço caridade, que eu aprendi, é minha luz para os outros. Tem gente que ainda diz que faz luz, cara, tem gente que tem espiritualista que cobra R$3.000 por consulta. Negócio sem noção, distante, velho. É com uma preocupação mínima, o ser humano, velho, como é que você tá? Não pode nem chegar na pessoa, como é que faz um negócio desse? Como é que faz para chegar lá? Totalmente desviado, velho. Você pode usar o argumento que você quiser. Se você não consegue atender uma pessoa, se o seu trabalho só se chega lá assim, você está distante da espiritualidade. Se você abre verdadeiramente, porque vira um negócio assim, cara, isso aqui vai passar, velho. Daqui a pouco desencarna todo mundo, vai ficar o quê? Sentado numa cadeira de ouro? Nessa dimensão? Tomando uísque, Vivi, tá legal, obrigado. É para isso que o iniciado nasceu?
Não, velho. Se lhe foi dada a capacidade de comunicação, de despertar a consciência, é importante colocar-se à disposição para todos, levando em consideração também que a energia deve circular. Ou se você pode circular energia, circule. Por que não? Mas para que fique claro, isso é um dos grandes desvios e todo ser humano que faz isso, ele encontra subterfúgio, ele encontra argumento, e os argumentos às vezes são baseados em situações em que o outro que também pensa assim, fala, tá certo mesmo. Claro, se você também pensa assim, se você está numa posição de estar assim, ou numa posição de X, você vai pensar assim também, vai defender, ele vai encontrar subterfúgio, argumentação, e conseguir movimentar por isso. O Brasil é diferente espiritualmente, nós somos outro país, com outra energia, encarnar espíritos incríveis aqui para nos dar a base. O iniciado tem uma base incrível aqui. Chegar aqui. Repito, educado, velho. Dá para fazer coisas educadas para todas as pessoas, sempre. Faz para todo mundo. Aí você faz assim, pessoal, pode pagar? Paga, porque eu pago lugar, eu não vivo disso. Então, beleza. Mas não só. Então, o que acontece? Nesse desvio, isso eu estou levando em consideração um detalhe aqui, que eu vou falar. Em que ela faz uma coisa que é verdade, ela é médium de verdade, ela faz um atendimento parapsíquico verdadeiro, ela não mente, as suas atitudes são verdadeiramente, cada vírgula, sincera, ética e com a direção reta, objetivo, porque se está mentindo, se está ludibriando, aí você já fugiu há muito tempo da espiritualidade. Aí já virou outra coisa. Já está sob domínio. Aí você já não foi só desviado. Você já faz parte do grupo umbralino, porque consegue enganar as pessoas e fazer isso com tranquilidade. O que está totalmente destoado do que eu sou espiritualista, virar processo até de psicopatia. Então desviou totalmente. Se é que entrou nisso por isso. Tá? Então, esses são seres que no processo do desencarne têm risco de caírem no umbral, porque estão trabalhando para seres que eram para ser pessoas incríveis, movimentando energia incrível. Em algum momento, quando foi que a pessoa se perdeu? Quando foi? Em que momento que ela começou a faltar com a verdade? Em que momento que ela começou a querer só financeiro? Em que momento que ela começou, onde o pensamento dela foi assim? Não, eu preciso ver a diferença. Não vou fazer um projeto para ver se a gente transmite informação sobre suicídio. Estávamos todo dia preocupados aí, conversando sobre isso na época do Natal. José Fragoso, não sei o quê. Olha a diferença. Não vamos fazer esse vídeo aqui que vai bombar, vai dar 30 mil visualizações, não sei o que tal. Aí com isso, vê a diferença do foco. A diferença da direção. A diferença da preocupação. Não vou fazer isso aqui, porque aí eu consigo me promover dessa forma, tal. E isso está totalmente desalinhado com o caminho de uma pessoa que vem de outra dimensão, entra no corpo, prepara-se antes para isso, conectado, cresce preparado dentro de todo esse processo e entra aqui de forma legal. Totalmente desarmonizado, alguém que entende que um dia vai desencarnar e vai retornar para esse lugar e que tudo que, sei lá, que tem, que juntou, que não foi, só vai ficar aqui e as ações que vão juntas. Se esquece totalmente disso. A dificuldade toda é porque nós caímos em pontos que são as fragilidades da nossa personalidade e muitas vezes são os traumas colocados por esses espíritos inteligentes na nossa infância. Fragilidades, a de aparência, a pessoa fica meio feia ou não é muito vista, então ela começa a se preocupar muito com isso. Medo de demonstrar uma certa insegurança e fica com uma ideia sempre de ser de luz. Muita gente aí, cara, isso é fato, todo mundo é Zé Cu, todo mundo é simples. Mesmo o maior dos mestres que chegar aqui é simples, e seria mais simples até por reconhecer as próprias atitudes, reconhecer a simplicidade realmente de quem é e o quanto tem que aprender. Mesmo estando ele numa situação proporcional da gente distante, bem melhor que a gente, mas ele sabe o tanto que tem que aprender. Então, uma pessoa que começa a se titular ser de luz, já é estranho, espiritualmente falando. Não porque eu não sei o que, vim de não sei aonde e tal, ela se coloca como um ser de luz. Cara, você consegue, eu estou te fazendo uma pergunta direta, você consegue ver um grande mentor fazer isso, super presente, conectado, com o pé no chão, observando, se elevando.
dizendo que é não sei de onde, que é um ser de luz de tal planeta. Você consegue ver isso? Pensa. Um verdadeiro cara, um gentleman educado, inteligente, outro lugar, que vem aqui, que vai ajudar. Você consegue ver ele fazer isso? Como é que alguém disse que é de luz aqui? É estranho. É um indício de desvio ou de alguma coisa estranha. Como é que ele fala, não, eu sou... Como? Se a gente chora, se a gente tem fragilidade, se a gente é assediado, se a gente tem problemas, tem dificuldade, um monte de dificuldades, não conseguimos nos relacionar com ninguém, somos nós os difíceis. Como é que a pessoa não enxerga isso? Quer dizer, ela vende a imagem da luz, para quê? Para que essa imagem de santificação seja jogada por quê? Para que os outros acreditando, ela própria acredite, como é que é? Ou para vender alguma coisa através dessa imagem de luz. Isso está totalmente de encontro, totalmente na contramão de uma pessoa que se inicia na espiritualidade verdadeiramente com a lucidez plena, totalmente ligado. Altamente. É importante, você começa a pegar seres, pronto, pega o Chico Xavier, vê esse cara falando, pega uma entrevista desse cara, vê quando foi que ele disse que era de luz. Vê quando foi que o Chico Xavier falou, sou mentor. Procura um vídeo do Chico Xavier falando, eu sou um mentor. Só um. Do Chico. Se o Chico disse que era simples, velho, quem somos nós para falar alguma coisa? Então, se perdeu na vaidade. De todos esses, o menos pior, daquele que se perde sexualmente, daquele que se perde financeiramente, daquele que se perde na vaidade, daquele que se perde geral na matéria, é o que se perde pelo desânimo. Porque ele não deveria, mas ele não consegue se adaptar a esse meio que está aí. Então ele implode a sua encarnação. Ele implode. É o menos pior. É ruim. Porque ele deixou de fazer, perdeu a esperança, deveria ter tido força até para tentar, dentro daquela dificuldade, perceber que tem pessoas precisando, talvez ele fosse útil, se ele conseguisse despertar, seria legal se ele conseguisse nessa humildade fazer alguma coisa. Ele fica assim... Mas não faz sentido. Então a pessoa tem que ser pobre, não é isso que eu estou falando. Eu vou estudar, eu sou médico, o médico ganha bem. Não é isso que eu estou falando. Você pode sim, através do seu esforço, a movimentação da sua inteligência, movimentar a energia, e aliás, dá para ganhar muito bem, obrigado. De forma extremamente inteligente, altruísta e caridosa. Então não tem desculpa. Não tem. Pode achar a desculpa que você quiser. Se tem inteligência para pegar um monte de gente, para ter seguidor, para movimentar energia, para fazer não sei o quê, para fazer... Você tem inteligência para fazer qualquer coisa que você quiser fazer. Tem força espiritual para isso. O problema é que o desespero por isso começa a fazer coisas erradas. Sabe o que acontece? Começa a criar karma. E começa a desviar pessoas que eram para ter colocado na luz, tirar as pessoas do lugar certo. Falando... E pior é quando... Cara, o pior é quando difunde informações distorcidas. Aí está sob controle total, mas vou fazer uma pergunta para você. É só pensar. Uma pessoa que pega uma informação, sei lá, que está aí há um tempão, que o Chico falou, que o Divaldo falou, que os Vedas falaram, que está aí há muito tempo, que a Rosa Cruz fala há um monte de tempo, tá? Que o Wagner fala, que ela é preparada, fala. E diz que aquilo não existe, seja o que for, essa pessoa está em que situação? Qual é o objetivo dela? Está desvirtuando totalmente a coisa. E ela está não só desvirtuando, ela está desvirtuando quem está ouvindo. Quando você diz para uma pessoa, vê, uma coisa é você fazer uma pesquisa, analisar, abrir uma possibilidade, uma hipótese sobre riscos de assédio, os pensamentos. A outra coisa é você vender essa imagem, dizendo que o karma não existe, por exemplo. O karma não existe. Quando alguém fala isso, sendo essa pessoa altamente espiritualmente preparada, esse ser, qual o objetivo dela? Onde que ela está trabalhando? Porque se o karma não existe, qualquer coisa na argumentação defendida e colocada, você concorda comigo que se eu estou dizendo a você, se alguém diz que o karma não existe, ela está fazendo alguma coisa estranha. A possibilidade de estar fazendo. Não, pode fazer coisa errada, não tem problema. Porque o karma é um aviso de que saiu do caminho, vai doer. Vai receber o retorno das suas ações. Entrou no caminho, não só vai ser normal, vai receber positivamente as ações que você está fazendo. Quando alguém diz claramente que o karma não existe, difunde isso com conhecimento de causa, ou ela está sob domínio de regiões absolutamente estranhas, ou está fazendo alguma coisa que, falando aquilo, ela meio que sem querer supre a própria consciência. Não tem outra explicação.
Porque a gente não pode inventar a roda tão forte assim. Você pode até conversar. Repito, você pode filosofar, mas afirmar não. Como é que você afirma uma coisa dessa com seres como o Chico, que passaram por aqui? Com informações tão incríveis que estão por aí. Pelo princípio de você sair do corpo e conversar com um espírito que caiu no umbral por causa de ter matado uma pessoa. Quantas vezes isso não aconteceu? Ele está com repercussão kármica sobre as suas ações. De você ver um obsessor seguindo uma pessoa porque aquela pessoa encarnada havia feito uma coisa errada com ela. Uma questão kármica de perseguição, que acontece depois da morte, inclusive. Vai para outra vida. Pessoas que nasceram e estão com um problema e já desencarnaram e ele fala, eu nasci com essa dificuldade porque aconteceu isso comigo. Ele conversa, você não precisa... Eu acreditei na profissão do karma e da reencarnação conversando com o espírito obsessor da minha mãe. Ninguém me disse não. Estava ali, é uma coisa simples. Só ir lá e ver. Então, estes são os iniciados que não só saíram do caminho que deveriam fazer, mas estão desviando pessoas do caminho correto. Era para ela estar instruindo as consciências, está tirando as pessoas do caminho. Tirando do caminho. Tirando as pessoas do caminho. Que karma que vai dar isso? Não tem o que fazer, velho. Uma resposta. O universo está de olho. Tem gente que pode vir a acreditar nisso e começar a fazer coisa errada. Não, já que não tem, eu vou até. Se não tem, eu posso me suicidar. Tem gente que fala que o suicídio não dá nada. Vê o risco de uma pessoa com base, com conhecimento, com preparação desviada da luz, sendo provavelmente, nós não podemos afirmar, instruída por seres ruins. Se é que a gente pode chamar isso de instrução. Riscos, né?